ela representa o maior ato de amor de Deus para a humanidade. A cruz, ela representa isso, é o maior ato de amor para a humanidade, queridos. Então, o evangelho sem cruz é um evangelho vazio, é um evangelho raso, porque tudo começou na cruz. A mudança da nossa vida veio por causa do Calvário. Calvário, né, um lugar chamado Gólgota no hebraico, que traduzido quer dizer lugar de caveira, que a pastora já até falou que é uma rocha muito grande, muito alta, e que nessa rocha não foi esculpido, mas naturalmente, se você olhar para ela, você vê, sabe, tipo assim, o nariz, né, uma face de uma caveira, ok? Então, a cruz, ela foi o lugar aonde houve uma substituição perfeita. Nós estávamos desgarrados e longe de Deus, mas por meio da cruz houve uma substituição perfeita em Cristo Jesus, que nos aproxima de Deus, que nos reconectou com o céu. Era o sujo, era aquele que estava no lamaçal de pecado, e que por causa da cruz, por causa do Calvário, agora ele se torna para Deus uma pessoa justificada, porque Jesus, ele morreu como substituto, né? Foi o inocente morrendo pelo pecado de uma humanidade. Ele veio para mudar a história, não foi apenas de alguns, mas de uma humanidade. Ele foi anunciado por João. João, quando o viu, está lá em João 1:29, quando João o viu de longe, ele disse: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a maioria dos cordeiros, eles eram oferecidos justamente como um sacrifício, para poder apagar os pecados do ofertante. O homem fazia o que não devia, e ali então ele levava diante do altar, porque quando falamos altar, quando falamos de cruz, nós estamos falando um lugar de entrega, um lugar de substituição, nós estamos falando um lugar de aceitação por Deus, nós estamos falando de um lugar de amor, um lugar de reconciliação. Quando nós falamos de um altar, nós falamos de morte, mas também a vida, glória a Deus. Falamos de um lugar de humilhação, mas também falamos de um lugar de exaltação. Quando falamos de cruz, nós falamos que ali Jesus cumpriu todo o seu propósito aqui na terra. Então vejam bem, queridos, que antes do propósito se cumprir, Jesus passou pelo sofrimento, pela agonia, lágrimas rolaram no seu rosto, ele foi humilhado, ele foi cuspido, foi esbofeteado, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. O profeta Isaías, pregando, diz que quem olhava para ele daquele jeito não via beleza nem formosura alguma. Ele estava tão dilacerado por apanhar por mim, por você e pela humanidade, né, que ele perdeu até a sua formosura. Mas ele estava passando por um processo, e no Calvário ele cumpre o propósito de Deus. Aleluia. A cruz, queridos, é o lugar mais significativo para a vida do crente, porque foi na cruz que nós fomos aceitos por Jesus. Foi na cruz que ele perdoou os nossos pecados. Foi na cruz que ele nos aceitou como nós éramos.
Ele, o Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado, sem mancha, como altar é lugar de entrega e de amor, por amor ele se entregou pela humanidade. E nós, aleluia, abrimos os nossos olhos, abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração quando ouvimos uma mensagem de fé, de amor e de esperança, e então nós falamos: eu aceito, eu recebo, eu creio que Ele é meu Senhor, que Ele é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Então eu me arrependo, e então a gente passa a ser uma nova criatura. Este é o amor incondicional de Deus que foi revelado na cruz do Calvário por amar a nossa vida. Quando João ele escreve 3,16, ali está a maior expressão de entrega, a maior expressão de amor por um povo que não era justo, nenhum sequer, porque Deus olhou do alto e viu: não há um justo, nenhum sequer. Todos estão condenados. Mas como a cruz ela representa esse amor incondicional de Deus por cada indivíduo, Deus então ele entrega o seu único filho por amar a nossa vida. Por isso você é um escolhido, um amado, um privilegiado de Deus. Por isso Deus tem tanto cuidado por você. Por isso Deus te chama de menina dos olhos dele. Por isso Deus acampa um exército de anjos para te guardar em todo respeito. É por isso que Deus fala: não temas, porque eu estou contigo todos os dias da sua vida. É por isso que Deus responde nossas orações, porque Ele é o nosso Pai, e Ele quer cuidar dos seus filhos, e não cuida de qualquer maneira, mas Ele cuida com amor, com zelo, com carinho e com cuidado. Aleluia. Então, queridos, quando nós vemos Deus enviando o seu Filho para morrer por nós, nós vemos que a cruz ela evidencia que o amor do Senhor foi medido sem esforço, foi um amor espontâneo, um amor verdadeiro. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor, e Deus nos ama. Amém ou não amém? Você sente o amor de Deus? Sim? Aleluia, glória a Deus. Então, querido, Jesus ele veio oferecer esse perdão. Jesus veio oferecer a vida eterna através da cruz, exemplificado na promessa feita, como aquele ladrão que estava um do lado e outro do outro. Pastor, eram dois ladrões, mas um olhou para ele e diz: olha, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o arrependimento, é quando a palavra nos constrange, é quando toca no nosso coração, é quando a gente vê que a gente podia fazer mais, se doar mais, servir mais, buscar mais a presença dele, e a gente não busca, e ele está sempre nos incentivando, nos inspirando a nos conectarmos cada vez mais com ele, através da sua voz, que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a maior profecia para a nossa vida, e a profecia de Deus traz promessa para a nossa vida, promessa de vida eterna, promessa de paz em meio à guerra, promessa de cura de enfermidades, promessa de levantar o caído e torná-lo de pé. Jesus não é remédio, meu irmão, Jesus é a cura. Ele é a cura.
Ele não é apenas um remédio. O remédio, olha o nome, remédio, ele vai remediar por algum tempo, daqui a pouco vai voltar a doer, mas ele, quando vem na nossa vida, ele vem com cura e nos restaura. Estávamos, queridos, condenados, estávamos espiritualmente falando doentes, mas ele nos curou, nos redimiu, nos lavou, nos purificou, enviou o Espírito Santo Consolador para nos purificar dia a dia, para nos apresentar a Ele como uma noiva, sem mancha, sem ruga, sem mácula, para nos apresentar a Ele irrepreensíveis na presença dEle. É o Espírito Santo que vai cuidando da igreja, é o Espírito Santo que vai santificando a noiva do Cordeiro. E nós temos esse Espírito Santo habitando em nós. Então, meu irmão, a cruz de Cristo, ela oferece para a humanidade nova vida, libertação dos pecados, uma vida transformada, aceitos por Deus, amigos de Deus, inimigos do mundo. Porque se nós amarmos o mundo, estamos odiando a Deus. Mas se nós amarmos a Deus, nós estamos deixando o mundo de lado. O mundo não tem nada para oferecer para a humanidade. Nós hoje lemos aqui os reflexos do pecado. Até as tecnologias estão atrapalhando a alguns crentes, mas foi feita para melhorar, sim. Mas às vezes o crente se perde, fica no WhatsApp, fica no Instagram, fica no Facebook, horas e horas e horas. E às vezes não tiramos 20 minutos, 10 minutos de oração, não tiramos 15 minutos de leitura da palavra de Deus, e queremos fogo, queremos queimar diante de Deus, queremos queimar no altar de Deus, mas não temos um comprometimento de verdade com a palavra de Deus. O nosso tempo não é prioridade para Deus, o nosso tempo é prioridade para outras coisas, menos para Deus. É como a pastora falou, o negócio foi longe. Aqui estava tudo bem, mas houve um burburinho. Meu irmão, se você der ouvido para Satanás, você não sai de casa, você fica preso, você vira refém de fofoca. Quem está diante de você é um Deus poderoso que te guarda, meu irmão. É o Senhor dos exércitos. Se Ele não guardar a casa, em vão vai vigiar os sentinela, em vão. Não estou falando de responsabilidade, eu estou falando de um ato de fé. Eu não vou ficar preso em casa, eu vou para a minha casa adorar o Senhor. Ele vai me levar, Ele vai me trazer em segurança, Ele vai me abençoar lá, porque a gente não sabe o que vai acontecer terça-feira que vem, mas Deus sabe. A gente não sabe se terça-feira que vem a gente vai encontrar grandes desafios para chegar aqui na igreja. Às vezes uma dorzinha de cabeça deixa o varão em casa, a varoa em casa. Estou com dor de dente, fica em casa. Estou com dor de cabeça, fica em casa. Mas Cristo é cura, a oração cura. E às vezes é aqui que Deus quer ver a tua fé, e é aqui que Deus quer manifestar na tua vida. É aqui que Deus marcou contigo o encontro para te restaurar, para te curar, para te levantar, para você glorificar e exaltar o nome dEle. Mas você foi impedido, as circunstâncias não deixaram. A gente faz corpo mole e não vence as dificuldades. A gente simplesmente para. Às vezes o medo, eu já preguei aqui 38 mil vezes, medo não é de Deus. Deus é corajoso. Deus gosta de pessoas corajosas, ousadas. Para entrar no Santo dos Santos tem que ser com ousadia e intrepidez. Para entrar no Santo dos Santos, senão a gente não consegue, senão a gente não chega, senão a gente não cresce, senão a gente não se desenvolve, senão as pessoas não ouvem
o Evangelho através da nossa vida. Então, meu irmão, a palavra é poderosa, a palavra é profética, a palavra traz promessa de bênção, de renovo, de novidade de vida, de um novo estilo santo para nós vivermos e adorarmos ao Senhor. Mas o Calvário para Cristo mostrou o amor de Deus, a graça de Deus, mostrou o perdão de Deus, o cuidado, e também mostrou a agonia de Jesus. Ali ele agonizou, mas ele precisava agonizar para cumprir um propósito, uma missão. A missão dele era de parar na cruz. Era de parar na cruz. A cruz era o ápice do ministério de Jesus. Então, quando nós falamos de cruz, queridos, nós vemos a cruz como uma manifestação do amor de Deus. Nós vemos a manifestação do autor e consumador da vida. Nós vemos a manifestação de um que fez uma promessa lá no Éden, que nasceria um da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O inimigo lá, ele conseguiu separar, mas a cruz trouxe reconciliação de Deus com o homem. De Deus com o homem. Então a cruz é a manifestação do Senhor. Ele diz que Deus, entregou o seu Filho, o único Filho, por amar as pessoas de toda a humanidade. Então a cruz é o monumento do amor divino, é o maior sacrifício que já foi feito pela humanidade. Foi o sacrifício de Jesus. Foi aonde ele subiu, colocaram ele, prenderam ele, furaram o lado dele, deram vinagre para ele beber. Foi ali que ele morreu. Deuteronômio diz que a cruz é o lugar mais cruel. E o Senhor ensinava, falou para Moisés: olha, quando morrer um malfeitor em uma cruz, morreu, tira logo ele dali, para o sangue não contaminar a terra, porque quem morre em cruz é maldito. Ele se fez maldito por amar a nossa vida. Morte de cruz é uma morte maldita, é uma morte cruel. Há um político, ele também é um filósofo, o nome dele é Cícero, ele é romano, e ele diz que a morte mais horrenda, mais cruel é essa, é morte de cruz. A cruz, ele diz que ele não gosta nem de passar perto, ele não quer nem que seus olhos vejam, ele não quer nem que seus ouvidos ouçam os gemidos que está na cruz, porque é muito cruel. É muito cruel. É o lugar onde os bandidos marginais eram crucificados, e crucificaram o santo no meio de dois ladrões. Um, aleluia, reconheceu ele como Senhor e Salvador, e naquele mesmo dia estava no paraíso com ele. O outro não teve a mesma inteligência. Então, queridos, quando a gente vê a cruz como foi o sacrifício de Jesus, como foi esse sacrifício, essa substituição perfeita por nós, a gente precisa rever nossos conceitos. Quando levantamos nossas mãos para Ele, a gente precisa entender, eu preciso voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor eu queimava mais. No primeiro amor eu orava mais. No primeiro amor eu servia mais. No primeiro amor eu lia mais a Bíblia. Então a gente precisa voltar.
para se aproximar cada vez mais, para queimar diante dele, sermos uma labareda de fogo na mão dele, querido, para poder queimar o pecado da humanidade também, porque nós somos como Deus aqui na terra. Os nossos pés são os pés de Deus, as nossas mãos são as mãos de Deus, a nossa voz é a voz de Deus, queridos. Deus levantou uma igreja para ser a voz dele aqui na terra. Os anjos queriam a terra, mas falou: não, é para ele, é para ela, é para eles, é para a minha igreja. Eles que vão pregar, eles que vão edificar vidas, eles que vão melhorar famílias, eles que vão curar, eles que vão libertar pessoas que estão com espíritos imundos. É a igreja. Então a igreja representa o reino. Somos embaixadores do reino, estamos representando o céu aqui numa terra que está a cada dia caminhando a passos largos para a perdição, mas há ainda uma voz profética na terra, que é a voz da igreja, e a igreja tem que se levantar como arauto de Deus, como profeta para essa geração, para declarar que Jesus, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, que a vida eterna, a paz, a esperança está nele, que as pessoas precisam reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, para receberem uma vida plena, queridos. Nós estamos vivendo num mundo perturbado, num mundo contaminado pelo pecado, é um sistema dominando, mas graças a Deus que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A nossa pátria, ela não é terrena, ela é celestial. Aleluia. Não somos daqui, estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Temos que ser diferente deles, temos que anunciar o amor de Deus para eles, porque Deus fez em Cristo justiça para toda a humanidade. Cristo na cruz do Calvário é a justiça de Deus para a humanidade, para o homem receber a paz, o perdão, ser reconciliado com Deus, caminhar em novidade de vida. Ele precisa passar aos pés da cruz para receber o amor, a graça, o perdão, a libertação, a cura para a sua vida. Somente a cruz, queridos. Cruz de Cristo que nos dá vitória, que nos garante, aleluia, presença eterna com o Senhor Jesus. Foi para isso que Deus enviou o seu único Filho, para que a gente pudesse estar próximo de Deus. Através de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor. A cruz fala de tudo isso, querido, de aceitação, de entrega, de renúncia, de dor, de agonia, de sofrimento. Mas a cruz também revela, querido, uma palavra grega que eu já falei aqui, tetelestai. Uma palavra grega, tetelestai, que significava que quando uma pessoa pagava um imposto, um tributo, lá na Grécia, eles carimbavam: está pago, está cancelado, dívida quitada. E ali na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, ele está falando, declarando tetelestai. Ele está dizendo: eu paguei a tua dívida, você não deve mais nada para o mundo,
você agora é meu, o céu te comprou, há uma nova vida em Deus para você. Volta à sua origem, porque senão você morre. Volta à sua origem para você respirar melhor, para você estar conectado com a vida eterna, com a graça, com o amor, com o perdão. Precisa passar pelos pés da cruz e olhar para Jesus e pedir perdão e se arrepender para alcançar a sua misericórdia, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Glória a Deus. O homem fugiu, se afastou, se escondeu, porque o pecado faz isso, faz o ser humano fugir de Deus, se afastar de Deus, se esconder de Deus, porque o inimigo quer ver tudo, mas não quer ver Deus. Por isso o homem se escondeu de Deus, por isso o homem ficou longe de Deus, por isso o homem foi condenado à morte, por isso veio as enfermidades, por isso veio a morte, o irmão matando o irmão, veio o engano, veio a prostituição, veio a lascívia, tudo de ruim veio com o pecado. Não é só o pecado, ele arrasta um montão de coisas, sequelas, e nós, enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos andando em um corpo, queridos, que foi contaminado pelo pecado. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus agora não vê o nosso pecado. Deus, quando olha para mim, quando olha para você, Ele vê a marca do Cordeiro, e Ele diz: esse é meu, essa é minha, foi comprado com o sangue precioso do meu Filho derramado na cruz do Calvário. Nele ninguém toca. Ele agora é minha propriedade exclusiva. Ele agora é meu, é uma nação que eu separei como nação santa, como propriedade peculiar, é particular. Ele agora é meu, ela agora é minha, e eu não vou desistir dele, não vou desistir dela. Eu vou guardar ele, vou guardar ela, vou protegê-los até a volta do meu Filho para o dia da vida deles. Aleluia. Então, meu irmão, a cruz é tudo isso. Foi na cruz que Ele venceu todas as coisas. Transformação recebemos na cruz. Quando a gente leva a cruz, nós estamos dizendo diariamente, significa: eu estou carregando a minha cruz. Quando eu estou diariamente levando a minha cruz, está significando: eu estou renunciando o pecado para me aproximar do santo. Quando eu estou carregando a minha cruz dia a dia, eu estou falando: vai valer a pena. Já valeu a pena. Eu agora não posso parar no meio do caminho. Agora eu estou mais próximo dele do que quando eu comecei a minha carreira. Agora basta eu falar como Paulo falou: não julgo eu ter alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço da vida passada, esqueço de tudo que é ruim e vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu não vou agora buscar o meu passado, porque o meu passado era sombrio, era feio, era horrendo. Aleluia. Eu vou olhar para frente agora para poder tentar enxergar o que Deus está preparando para a minha vida. Ele foi preparar mansões celestiais, Ele está preparando uma eternidade com Ele, para que toda a sua igreja também esteja juntamente com Ele, adorando, glorificando, bendizendo o nome santo de Jesus. Vai acontecer, queridos, queira o inimigo ou não, a cruz é a nossa esperança, como a nossa vitória.
nós passaremos, conseguiremos, porque o Senhor, Ele vai na nossa frente, Ele peleja as nossas pelejas, guerreia as nossas guerras, e Ele traz, entrega na nossa mão também as nossas vitórias. Os tempos são maus, os dias são maus, mas enquanto nós estivermos alicerçados, firmados, enraizados em Deus, vai vir vento, vai vir chuva, nós podemos até envergar, mas nós temos raízes na rocha. As nossas raízes estão na rocha. A água vai bater com força, vai vir uma ventania, um grande temporal, o vendaval vem contra nós, mas o Senhor nos manterá firmes para a glória do nome dEle. O inimigo vai se levantar contra a nossa vida, contra a nossa casa, mas a Bíblia diz, e eu confio e acredito, que nenhum encantamento chega à nossa casa. Não vale encantamento sobre Israel, não vale encantamento sobre os membros de Monte Carmelo. O que Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não erra. O homem erra, mas Deus não erra. Então a cruz tem esse objetivo, queridos, de perdoar os pecados da humanidade. A cruz tem esse objetivo de aproximar o pecador de Deus. A cruz tem esse objetivo de amar a humanidade. É a maior expressão de amor, é o maior ato de amor de Deus pela humanidade, é a cruz, é o Calvário, foi no Calvário. Então nós não podemos, queridos, alcançar a vida eterna sem passar pelo Calvário. O Calvário foi o ápice, foi o momento de glória e de vitória da igreja com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não se preocupe, meu irmão e minha irmã, se você tem uma promessa, se Deus vai cumprir o propósito na sua vida, mas pastor, está demorando, está doendo. Lembre-se, Cristo sofreu, agonizou, mas foi cumprido o propósito na cruz do Calvário, querido. Antes de chegar na cruz, lá no Getsemane, Ele sofreu, Ele chorou, suou gotas de sangue, né, de modo que Ele estava tão estressado, tão perturbado, tão angustiado, que romperam as suas vezes, se misturou com o suor. E no trajeto, na Via Crucis, carregando aquela cruz pesada, sendo chicoteado, humilhado, difamado, caluniado, mas sendo justo, sendo santo, já estava ali, queridos, carregando os nossos pecados, já estava ali como propiciação da igreja, já estava ali como um substituto perfeito, aquele o único que poderia perdoar os nossos pecados. Mas antes de cumprir o propósito, Ele passou por todo esse processo. Está doendo, irmão? Está doendo, irmã? Espera só mais um pouquinho. O processo não pode te deter do teu propósito. Confia em Deus, acredite em Deus, continue caminhando, continue se fortalecendo, porque Deus, Ele acredita, Ele confia, Ele te ama e Ele vai te ajudar a cumprir o propósito para a tua vida. Ele vai te fortalecer quando você cair, Ele vai te levantar, Ele vai estender a mão dEle, não importa onde você vai passar, se é pela água ou se é pelo fogo, Ele sempre estará com você. Todos os dias da sua vida Ele estará com você. Então o Calvário é o maior lugar de demonstração do amor de Deus para a humanidade. Ali Ele morreu,
Ali ele sofreu, foi enterrado, colocado no sepulcro. José de Arimateia, um homem rico, milionário do tempo, cedeu um sepulcro para Jesus. Mas estava tudo preparado no céu, queridos. Jesus tinha falado para os seus discípulos, eles não entenderam, mas Jesus tinha falado várias vezes: para ele importa que eu padeça. O Filho do Homem, ele precisa ser entregue na mão dos malfeitores. Pedro queria até impedir, queridos, o propósito de Deus. Quando Pedro levantou a sua espada e cortou a orelha daquele homem, ele queria impedir: não, ninguém vai levar Jesus. Ei, vai querer, Pedro, atrapalhar o propósito de Deus? A cruz é o destino do Cordeiro, o altar do Cordeiro ali é onde ele vai ser sacrificado, é ali onde ele vai perdoar os nossos pecados, é ali onde ele vai nos aproximar de Deus. Pedro, você quer atrapalhar? Judas estava com Jesus. Jesus era o melhor pastor do mundo, sempre foi, sempre será, o nosso sumo pastor. Um traiu com um beijo, o outro negou ele 3 vezes. Quando ele foi para a cruz, os outros meteram o pé. Ok, vou ficar aqui, não, daqui a pouco eles vão preparar a cruz para mim. Só ficou um, João, aos pés da cruz, olhando para ele. João, Maria Madalena, as mulheres, sempre as mulheres, né? Sempre as senhoritas. E Jesus olhou para João e falou: João, agora é você que vai cuidar, passa a ser a sua mãe, cuida dela. E João cuidou da mãe de Jesus. Judas tinha que trair, era propósito de Deus, queridos, não tem jeito. Pedro quis até atrapalhar. Não pode, ninguém detém o que Deus já liberou no mundo espiritual. As bênçãos de Deus para a sua vida já estão liberadas. Deus só está esperando, às vezes, nós tomarmos uma posição, um posicionamento para Ele nos entregar o que Ele tem para nós, que são coisas preciosas, grandes e firmes e verdadeiras. Ele já liberou no céu, já está tudo certinho. Glória a Jesus. E ao 3º dia ele ressuscita. Quem vai primeiro para vê-lo? Domingo de manhã? As mulheres. Maria Madalena, aquela que ele tinha expulsado 7 demônios. Salomé, minha mãe chamava Salomé, né? Então as mulheres sempre estavam lá, eram as primeiras. Só que quando elas chegaram, ele não estava mais lá. Ele falou para elas: vai e anuncia que eu estou chegando lá, daqui a pouco eu estou lá. A morte não pôde detê-lo, porque ele é Senhor da vida. Ele tem poder sobre a morte, sobre a vida, sobre as enfermidades, sobre o demônio. Ele tem poder sobre a natureza. Ele acalma a mar, tempestade. Ele faz o fogo não queimar. Ele faz do mar um caminho para o homem passar. Ele abre o mar para o povo passar, para chegar do outro lado, porque ele tem poder para salvar, para libertar, para curar, para perdoar, para dar vida eterna. Ele tem poder. Então siga somente a Jesus, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essas pessoas que estão também nos acompanhando, né, pelo YouTube, né, pelo Instagram, né, vocês têm essa oportunidade agora, onde vocês estiverem, de reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua família, do seu casamento, do seu filhinho. Não está perdido. Deus quer restaurar você e a sua casa. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
confesse seus pecados, peça perdão que Ele vai te perdoar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará muito mais por você, querido, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele morreu, ressuscitou, Ele vive e reina para todos sempre, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então Jesus levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Fala da ascensão de Jesus, quando Ele foi assunto aos céus e deixou uma promessa extraordinária e poderosa para a igreja. Fica tranquilo, vocês não ficarão sós. Eu estou enviando o Espírito Santo Consolador, aquele que vai cuidar de vocês aqui na terra, aquele que vai proteger vocês, aquele que vai ser um alarme. Quando vocês fizerem coisa errada, Ele vai tocar em vocês e vai falar: olha, vigia, cuidado, volte para o caminho certo, amém? Nós temos aqui oração para rapaz Adilange, é isso mesmo? Adilange está com pensamento de morte. Ixi, dona Adilange, Deus é bom e poderoso para visitar ela agora, né? E falar: eu tenho vida, e vida é abundância para você, Adilange. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão com síndrome do pânico, as pessoas estão com essas enfermidades da atualidade. O mundo está sufocando as pessoas, o inimigo está sufocando as pessoas, mas existe um Deus do céu, que enquanto Ele sufoca, esse Deus do céu traz o refrigério, traz a vida, traz a paz e a esperança. Enquanto o mundo, o inimigo, o Deus desse século quer cegar as pessoas, o Senhor vai abrindo os olhos espirituais para eles poderem ver que estão sendo enganados. Nós vamos orar pela dona Adilange, né, que está com esse pensamento. E eu já falei aqui de manhã que Satanás não está preocupado, querido, com algumas coisas. Satanás, ele só quer fazer, sabe o que? Entrar na nossa mente. Ele entrando aqui, ele domina tudo. É por isso que nós vamos orar pela Adilange, pedir para que Deus a revista com as armaduras dele, capacete da salvação, os dardos inflamáveis do maligno. Vamos orar para que Deus dê o escudo da fé para apagar todos esses dardos. Se ela está um caminho diferente, vamos orar para que Deus dê a ela as sandálias do Evangelho, a preparação do Evangelho. Se ela está caminhando em mentira, vamos profetizar que Deus vai colocar na mão dela uma espada da verdade, que é a Bíblia, a palavra dele, para que ela conheça a verdade e por ela seja liberta. Pessoas estão suicidando, tirando sua própria vida e não vendo mais esperança. Ainda há esperança. Cristo é nossa esperança. Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Deus, pela vida da Adilange, que está com sua mente cauterizada, ó Deus, por um pensamento maligno, Senhor, de tirar a sua própria vida. O Senhor, quem deu a vida é ela, e é só o Senhor que pode tomar de volta, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
todo esse pensamento contrário, Senhor, à tua vontade, seja agora, Senhor, repreendido em nome de Jesus, Deus. Senhor, toca na mente, no cérebro, ó Deus, e faça com que a Adilange, ela volte, Senhor, a pensar, Senhor, na vida, a pensar, ó Deus, em coisas boas, a ter esperança. Cria nela expectativas, cria nela a fé, Senhor. Toque, Espírito Santo, no coração dessa mulher, faça com que ela sinta algo diferente dentro dela agora, e que ela seja ativada pelo teu poder, Espírito Santo. Vem sobre ela como fogo, queimando tudo, queimando todo mal, todo pensamento de morte. Queima, 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 até virar cinza, Senhor, e coloca pensamentos de paz, pensamentos de vida, Senhor, e vida em Ti, Jesus, uma vida abundante, Senhor. Perdoa os pecados da Adilange, Senhor. Não sabemos, Deus, onde ela está agora, mas sabemos que o Senhor é poderoso para visitá-la e para tocar, Senhor, no alto da cabeça, a planta dos pés, para guardar a mente, o pensamento e o coração desta mulher, para fazer com que todo espírito imundo seja retirado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, quebra todo mal, Senhor, quebra todo desejo do suicídio, Senhor. Repreende esse mal, Deus, da mente, da vida da Adilange, Senhor. Toca, Senhor, com misericórdia, com graça. Expressa, ó Deus, o teu maior ato de amor, como o Senhor expressou no Calvário, tocando na vida dela nessa noite, Senhor. Dá a ela uma nova oportunidade, Senhor. Repreenda todo mal. Nós oramos abençoando ela com vida, e vida em abundância, para a glória de Deus. A igreja diz amém, amém e amém. Todo mal está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos agora passar para o nosso momento espiritual, como da palavra. É o momento da semeadura. Já. Ok, obrigado, Diácono Gilmar. Diácono Gilmar já entregou aí. Faltou o meu, por gentileza. Eu também preciso. É a oferta que abre portas. O dízimo, ele repreende devorador. O dízimo, ele tem um propósito de repreender devorador, de não faltar nossas coisas, nosso alimento, pão de cada dia. Ofertas de amor, ofertas alçadas, são essas ofertas que abrem portas da prosperidade, queridos. O Deus que você serve, ele é generoso. O Deus que você serve é dono de todas as coisas. Pastor, não tenho nada. Você não tem hoje, mas se Ele quiser, amanhã Ele te dá tudo o que você precisa, e muito mais do que isso. Então a oferta, ela abre portas para uma vida próspera. É questão de generosidade. É o que o provérbio diz: a alma do generoso, essa prosperará. E não tem dor, não tem pesar, porque é bênção do Senhor. Ela vai te enriquecer. É a prosperidade que vem de Deus. Amém? Nós estamos aí com um grande desafio, né? A igreja tem sempre desafio, né? Vai vir um verão e nós queremos colocar um ar condicionado, e estamos orando ao Senhor, o dono da casa dele. Papai, ajuda nós aqui, Senhor, aqui na terra. O sol vai vir forte, Senhor. Tem misericórdia de nós, das tuas servas, de nós também, né? Aqui é fogo, aqui é fogo puro. Glória a Deus. E manda fogo mesmo, Jesus. Tem que estar incendiando para o Senhor.
a gente tem que estar incendiado diante de Deus, avivado pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Vou falar uma coisa para você, queridos, a gente só colhe o que a gente plantar, certo? Se uma pessoa, ela serve a Deus dentro desse aspecto de finanças, se ela for fiel ao Senhor, o Senhor abrirá as janelas do céu para ela. Se você fazer prova de Deus, Deus te abençoará. É isso que a Bíblia fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir os céus, meu Deus, derramarei bênçãos, de uma tal forma que você ficará surpreendido. Porém, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm fé em seus corações. E isso aqui não é dinheiro, isso aqui é uma semente. Isso aqui é uma semente que nós estamos semeando no reino de Deus. E se a pessoa comer a semente, ela não tem também o que colher. Só colhe quem planta. Só colhe quem planta. O nosso dinheiro é tão espiritual quanto essa pregação, quanto essa oração. O nosso dinheiro pastor? É claro que é espiritual, meu irmão. Bateu na mão do crente, é tudo espiritual. Glória a Deus. É abençoado, é para suprir todas as nossas necessidades e suprir a necessidade da casa do nosso paizão, para ajudar alguns irmãos, como nós vem ajudando aí de alguma forma, ok? Então, querido, não coma a semente, devolva a semente. Paulo fala: Ele é quem te dá semente para semear, ok? Se Ele está te dando a semente para semear, seja fiel a Ele, ok? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, aqui estão as sementes, a gratidão, Deus, e a devolução diante do Teu altar, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, certos que o mundo espiritual, Senhor, ele é assim: aquilo que o homem semeia, ele colhe. E nós estamos semeando na Tua casa, Deus, uma semente para que o Teu nome seja louvado e glorificado, para que possamos, Senhor, abrir a Tua casa, fechar a Tua casa, e a Tua casa ser, ó Deus, bem vista diante, ó Deus, daquilo que temos compromisso, Senhor, em nome de Jesus. Que os céus estejam abertos sobre a Tua igreja, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, sobre aqueles que não puderam estar conosco também, Pai. Alcança-os. Que a bênção do Senhor, que nos enriquece, esteja voltada sobre cada lar representado. Nós oramos consagrando, Deus, a vida dos ofertantes, dos fiéis dizimistas da Tua casa, e te pedimos força, saúde, prosperidade, que o Senhor abra as janelas dos céus e continue derramando bênçãos sem medidas. Nós temos projetos para a Tua casa, Senhor. Não temos ainda a provisão, mas no mundo espiritual já está chegando. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque nós carregamos a fé em nosso coração. Não vemos, mas cremos que já está acontecendo, Pai. Nos abençoe, confirme a nossa fé nessa noite. Nós te oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode vir diante do altar do Senhor fazer a sua dedicação. Amém. Deus abençoe a semeadura, em nome de Jesus. Deus abençoe a semeadura. Que bênçãos sem medidas recaiam sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o devorador seja repreendido em nome de Jesus. Que você tenha tanto a ponto de compartilhar com aquele que não tem, em nome de Jesus. Que a tua semente seja uma semente abençoada, que venha prosperar em nome de Jesus. Que Deus derrame a bênção sobre você, como derramou sobre José, como derramou sobre Isaac. Aleluia. Que aonde
não deveria acontecer, aconteceu uma grande colheita. Foi a 30, a 60 e a 100 por um. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Queridos, terça-feira que vem, permitindo o Senhor, estaremos aqui, amém? Orando. Nós estamos confirmando que o pastor Josué, ele falou que viria aqui terça-feira para ministrar a palavra, né? Mas eu preciso confirmar com ele, que às vezes ele se esquece, tem outras coisas para fazer, às vezes esquece. Se não, nós já temos, né, a pastora que também estará pregando aqui, ok? Então, fique em oração, convide pessoas não evangélicas para estarem aqui conosco, ok? Que Deus quer salvar. Deus não quer salvar crente, o crente está salvo. Deus quer salvar pessoas que precisam estar aqui conosco para ouvir a palavra da cruz, para ouvir a mensagem de Jesus, para que o Espírito gere fé em seus corações e para que elas levantem suas mãos, recebendo e aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Deus abençoe a Igreja Batista Monte Carmelo. Desejo ótima semana, um bom final de domingo para todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer a você que está aqui conosco, nos abençoando, ok? Que Deus abençoe a nossa família, que o nosso casamento seja fortalecido a cada dia, em nome de Jesus. Nossos filhos ganham saúde, nossos filhos sejam bênçãos aonde o Senhor os plantar, em nome de Jesus, amém? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez te louvamos, pedimos a bênção do Senhor, leva-nos em casa, Senhor, livra-nos de todos os males, nos dê uma boa noite e uma semana abençoadora. Nós te oramos, agradecidos, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, dia 15 e 16 também, né? Nós temos uma grande festa, 20, qual é o aniversário aqui? 22, 15, 16, 23 e 20, 22 e 23, não é isso? É isso, 22 e 23, é isso? Vamos ter aqui um grande trabalho, aniversário da igreja, depois tem o congresso dos homens, não é isso? Também, ok? Vamos, né, fazer tudo direitinho, convidar pessoas, não sei se você já convidou, pedir para convidar as pessoas que já fizeram história daqui, ok? Convide, enfim, em nome de Jesus. Pastor Edson, muito obrigado, Deus abençoe, tá, pastor? Deixa aí um abraço e um beijo para as famílias que nos abençoam.